Bom dia a todos, que bom que estamos aqui juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de pensar nesta manhã numa experiência que o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram ao evangelizar na cidade de Listra. Depois você pode conferir em Atos capítulo 14, do verso 8º ao verso 18º, vai trazer a seguinte narrativa, que chegando ali naquela cidade, o apóstolo Paulo encontrou um homem que era paralítico de nascença. E este homem, ele, ao ter um contato com o apóstolo Paulo, Paulo olhando para ele disse no verso 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, verso 10, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então esse homem pôde experimentar algo muito especial na sua vida, que foi ele que estava limitado e não podia andar desde nascença, e experimentou o poder de Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé naquele instante. Mas isso gerou naquela cidade uma expectativa, né? Porque as pessoas que moravam naquela cidade começaram a atribuir a Paulo e a Barnabé como se eles fossem deuses que tivessem baixado ali entre as pessoas. E no verso 11 vai dizer assim, do capítulo 14 de Atos: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E aquilo ali então gerou uma certa expectativa de adoração ao apóstolo Paulo e a Barnabé, né? Mas eles não aceitaram aquela adoração voltada para eles. E o apóstolo Paulo então vai dizer assim no verso 15: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou fixar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos céu, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E o apóstolo Paulo, então, não aceitando aquela adoração que era voltada para ele, ali naquele momento, e para Barnabé, ele nos traz algumas lições importantes a respeito da cura daquele homem paralítico. Eu diria que da cura espiritual que aqueles homens de Listra precisavam passar. Muitas vezes nós estamos paralisados por alguma deficiência física, ou por alguma limitação física, ou por algum adoecimento, né? Nós temos vivido todos nós juntos, né, essa pandemia, e às vezes ficamos como que paralisados, seja pelo adoecimento em si, que afeta o nosso organismo, ou seja, às vezes pela emoção, pelas nossas emoções, por um estado talvez de ansiedade, de pânico, de desespero, de muita preocupação, e ficamos como que paralisados diante das situações. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o Evangelho ele é de natureza espiritual, porque aqueles outros homens, não o paralítico, mas aqueles que queriam adorar a Paulo e a Barnabé, eles também estavam paralisados espiritualmente. Eles precisavam ter uma experiência com Deus vivo. O apóstolo Paulo diz que essa adoração não deveria ser levada a termo a eles, mas a Deus, e que eles precisavam se converter ao Deus vivo, ao Deus que é o Criador dos céus e da terra. Portanto, o Evangelho ele é de natureza espiritual e deve apontar para Deus. O apóstolo Paulo e Barnabé tiveram então essa sensibilidade, não se deixaram levar pela tentação de serem adorados. Mas eles mostraram para aqueles homens de Listra que eles precisavam ir além das condições humanas, além do que o humano pode oferecer, ainda que eles estivessem ali admirados pelo que Paulo e Barnabé fizeram pelo poder de Deus. Mas eles não percebiam o poder de Deus, eles precisavam então converter o coração ao Deus vivo. A melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas é alimentar nossa experiência com o Senhor.
alimentar a nossa fé, a nossa vivência, a nossa experiência com o Senhor através da oração. E precisamos então converter a cada dia o nosso coração ao Deus vivo, para que a nossa confiança não se firme nas pessoas, porque o Evangelho é de natureza espiritual e ele aponta para cima, ele aponta para Deus e não para nós humanos, porque nós somos limitados, somos todos pecadores. O Evangelho, que é de natureza espiritual, também é de natureza libertadora. Eles precisavam se libertar espiritualmente daquela crença, daquela limitação de adoração ao humano. E aquele homem que estava paralítico desde nascença pôde experimentar a liberdade. Imaginem vocês, imaginemos nós, uma pessoa que era paralítica de nascença e poder experimentar então andar e pular, né? Andar, que é uma coisa que para nós de repente, para quem todos que andam, né, pode não parecer não estarmos atentos à importância disso, mas para quem nunca andou, foi de uma alegria tremenda que ele pulou. Andar com Cristo é assim, é andar e pular. Isso não quer dizer que você que tenha alguma dificuldade, alguma deficiência física, não possa viver essa liberdade lá dentro do seu coração, porque essa é a principal liberdade, é a liberdade de adoração ao Senhor, que enche o nosso coração de alegria, que nos faz andar, que nos faz pular lá dentro de nós para a vida, né? Portanto, o Evangelho, que é de natureza espiritual, que é de natureza libertadora, ele é acolhedor também. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer: por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte, é que todos nós somos pecadores. Todos nós temos como que uma dívida diante de Deus. E essa dívida Jesus Cristo pagou no nosso lugar. Deus não nos deixou alheios à sua revelação, mas o Evangelho, sendo ele acolhedor, ele então faz com que nós percebamos que todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, mas pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, somos acolhidos e somos renovados nessa conversão ao Deus vivo, em que nós experimentamos a libertação que ele nos dá e podemos nos sentir abraçados por ele, porque nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, todos nós, inclusive o apóstolo Paulo e Barnabé, mas a nossa adoração deve ir apontar para cima, apontar para o Deus vivo. Que Deus esteja abençoando você nesta manhã com a sua graça, com o seu amor, e não permita que qualquer outra coisa venha substituir a importância e a grandeza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que Deus o abençoe grandemente. Amém.